Com muita alegria, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha parte. O que eu aprendi, o que a Bíblia fala comigo através da vida de José. Peguei a leitura em uma aplicação pessoal sobre a minha vida e joguei, deixei o Espírito Santo ministrar o que eu aprendo, o que eu necessito, o que eu tenho falta a respeito da vida de José comigo. E o que eu identifiquei sobre a vida de José é que ele trazia pro pessoal. Sim, há uma pessoalidade, ele trazia para o pessoal como se a causa pertencesse a ele, como se ele fosse algo que ele tinha que resolver, sabe? Você me entende? Ele via os irmãos aprontando as coisas, ele trazia, pegava aquilo, não pode acontecer isso, nosso nome não pode ser defamado, o nome da nossa família, do nosso Deus não pode continuar assim. A gente vê isso nos outros heróis da fé, e como Davi, cada um na sua característica, cada um no seu modus vivendi, do seu comportamento, do seu jeito de pensar, de ser e reagir, mas esses homens de Deus, eles trazem consigo um fator que eu acho de muita importância, que é de pertencer à causa. É trazer a causa como parte individual, como parte de si mesmo. José, ele sofreu com os irmãos. E tudo isso começa porque ele via má conduta e entregava aos pais. Mas o que mais lhe trouxe ódio dos irmãos foi a questão do sonho. Quando ele contou o sonho, aquele ódio, aquele zelo, aquele cuidado que ele tinha, expandiu. E nós vemos daí ele sofrendo seu primeiro agravio, ali onde ele foi colocado no poço e foi vendido como escravo. Ali eu entendo que se não fosse Deus permitir essa ação, José ele teria parado no tempo, ele teria continuado na vida de mesmice dele, acostumado na casa, no cuidado ali, na proteção, e Deus precisou tirar ele desse ambiente e colocar num outro ambiente para amadurecimento de responsabilidade. E aqui entra o ponto novamente de trazer como pessoal. A responsabilidade sempre vai estar nisso. Davi contra Golias assumiu responsabilidade, assumiu a causa, a luta, a guerra para si. Davi no pasto assumiu para si contra o urso, contra o leão. A gente vê os heróis da fé todos na mesma circunstância, assumiu como para si a causa. E na casa de Potifar, José da mesma maneira. José, ele trabalha ali na casa como se a casa fosse dele, como se os pertences fossem dele. Eu imagino José, ele não começou logo de cara já cuidando de todos os afazeres da casa, não, ele começou ali limpando latrina, lavando as roupas, fazendo as coisas que de escravos. Só que ele fazia com tanto zelo, com tanta dedicação, com tanto cuidado, que isso agradou-lhe aos olhos de Potifar, que lhe foi concedendo mais espaço, autonomia e autoridade por causa da responsabilidade assumida. Na prisão foi a mesma circunstância. José, na prisão, ele estava como um presidiário. Mas ali ele cuidava daquele ambiente, ele cuidava do seu serviço, do seu ofício, como a casa dele, como o melhor que ele tinha para fazer. Ele assumia a responsabilidade, ali era o ambiente dele. Ele cuidava dos presos como se ele fosse o pastor daqueles presidiários, e ele sentia a tristeza excessiva, ele cuidava, ele procurava saber, e tanto é que a gente vê isso quando ele conversa com o copeiro e com o padeiro, ele identifica isso, a causa da dor, e na sua conversa, na sua entrega, no seu relacionamento, ele assume responsabilidade, ele traz aquilo como uma causa para si mesmo. E na mesma forma, o governo, quando ele contou, revelou o sonho ao faraó, ali
ele assumiu a responsabilidade do governo sem temer, porque a solução, a salvação era a causa dele. Ele se entregou àquilo. Aquilo era um poder dele para salvar não somente a sua família, mas toda a nação. E Jesus, ele também nos mostra esse mesmo parâmetro. Jesus, ele apaixonado pela sua noiva, ele se entrega. Ele diz lá em João 17 até o 26, quando ele começa a se santificar, ele diz assim: eu me santifico a mim mesmo, eu me sacrifico a mim mesmo, eu faço minha parte para que vocês sejam santificados. Ele assumiu responsabilidade, assumiu a causa para si. É meu dever, é minha prestação de conta. Eu tenho que fazer. Uma outra prova desse ponto que eu acho de muita importância, eu encontro na história lá de Juízes, de Rebeca, a profetisa, a juíza. Ela profetiza sobre um homem para ele governar, assumir a guerra e estar à frente. Mas esse homem, ele para e fala: não, eu só vou se você for comigo. Então ela diz: tudo bem. Ele não assumiu a responsabilidade, ele não bateu no peito. Ela fala: tudo bem, eu vou com você, mas a honra dessa guerra não cairá sobre você. Estamos em Juízes capítulo 4. Então Baraque, que era para ter assumido a responsabilidade, ele não quis, então ele perdeu essa honra. E dentro daquela batalha, dentro daquela guerra, o rei acaba fugindo. E esse rei, na fuga, ele se encontra num lugar lá e se esconde na casa de Jael, a esposa de Eber. E lá ela cuida dele, faz ele dormir, ele dorme, descansa. Então ela pega um ponteiro, uma marreta e crava ali na cabeça, a ponto dela, da estaca atravessar a cabeça e cravar no chão. Então, depois de um certo tempo, Baraque encontra esta casa e Jael chega para Baraque e fala: aqui está o homem que você procurava. E toda a honra da vitória e toda a conquista caiu sobre os colos de Jael. Jael, ela viu a oportunidade e assumiu a responsabilidade. Assumir responsabilidade é o ponto fundamental para que o evangelho cresça e prossiga, para que a gente possa desenvolver o nosso interior no Senhor e crescer um pouco mais. E responsabilidade não tem nada a ver com idade, com tempo de casa, com tempo de cristianismo, assim tem a ver com todo o posicionamento de fé, com todo o posicionamento meu. Davi, ele não era adulto o suficiente para estar na guerra. Davi, ele não era criança o suficiente para não cuidar das ovelhas, ele trabalhava na casa do pai. Davi, segundo estudos, ele teria entre a média de 13 a 15 anos de idade. 13 a 15 anos de idade. E ele assumiu a responsabilidade de libertação da opressão do grande Golias, um grande guerreiro de grande renome. Ele assumiu um posicionamento. E o meu desafio para você hoje é: assuma um posicionamento de responsabilidade. Deus nos chama para um tempo de responsabilidade. É nosso tempo de responsabilidade. E o que eu aprendo com a vida de José? Traz para si responsabilidade. O que acontece aqui é culpa minha, tanto pro bom quanto pro mal. Ah, tá ruim, quero melhorar. Assuma a responsabilidade, invista tempo, invista esforços para mudar o parâmetro. Ah, tá ruim demais, reconheça. Você tá falhando em algum ponto. Responsabilidade. Mata, né? Bye, bye. Até o próximo vídeo.